Caros alunos, bom dia. Vou falar um pouco sobre indicadores de capacidade, que fazem parte, muitas vezes, do assunto controle estatístico de processos. Tenho aqui uns slides preparados a partir dos livros de estatística. A capacidade do processo, a habilidade desse processo em entender de forma persistente as especificações das exigências voltadas para o cliente. Para avaliarmos a capacidade do processo, este deve estar sob controle estatístico. Quando controlamos as variáveis, a capacidade pode ser avaliada por indicadores. Nós vamos ver quais são esses indicadores. Bom, primeiro, uma medida de eficácia, que é a probabilidade de se atender aos limites especificados. Essa probabilidade pode ser calculada mediante a fórmula abaixo, onde se trabalha com a estatística Z. E onde o denominador R barra dividido por D2 é a forma que se utiliza para se estimar o desvio padrão populacional. Para o cálculo dessa probabilidade de que o processo esteja dentro das especificações, nós trabalhamos com o limite de especificação inferior, que vai se traduzir em um Z negativo, e o limite de especificação superior, que vai se traduzir em um Z positivo. Vamos ver isso em uma exemplificação daqui a pouco. Para o cálculo do desvio padrão populacional, para a estimativa do desvio padrão populacional, dividimos o R barra, que é a média das amplitudes, por uma constante de Short, um fator D2 que depende do tamanho da amostra. Então, por exemplo, se o tamanho da amostra for igual a 5, essa constante vai ser igual a 2,326. Se, por exemplo, o R barra for 2,45, como é que aparece no slide, isso significará que o desvio padrão populacional será igual a 1,053. Se em determinado processo estamos avaliando apenas a capacidade de atendimento ao limite de especificação superior, utilizamos essa forma, trabalhamos então com Z positivo. Se a preocupação está em apenas atender ao limite de especificação inferior, é esta agora a fórmula, e calculamos aqui um Z negativo. Além da probabilidade de atender-se às especificações, podemos calcular indicadores bastante importantes. O primeiro deles é o indicador índice CP. Esse índice é uma medida do potencial do processo, uma vez que não leva em conta se a média do processo está ou não a meio caminho entre o limite de especificação inferior e o limite de especificação superior. Ou seja, uma medida potencial porque não avalia, por exemplo, situações em que o processo possa estar descentralizado. O valor central produzido pode estar mais próximo do limite de especificação inferior ou mais próximo do limite de especificação superior. Bom, essa medida CP é calculada conforme essa fórmula, em que no numerador se calcula a amplitude, a distância entre o limite de especificação superior e o limite de especificação inferior. E o denominador tem 6 desvios padrão. O desvio padrão é calculado como R barra dividido por D2. Um valor CP igual a 1 indica que se a média do processo, que é a média das médias, ou X barra barra, estiver centralizada, nesse caso aproximadamente 99,73% dos valores estarão entre os limites especificados. Ou seja, o percentual de rejeição vai ser de apenas 0,27%. Esse é o valor calculado com base no comportamento de uma curva de distribuição normal.
Um CP igual a 1 implica que a empresa está produzindo uma qualidade classificada como de 3 sigma. Historicamente, muitas empresas exigiam um CP maior ou igual a 1. Mas atualmente muitas empresas estão exigindo um CP maior do que ou igual a 1, de até 1,33, o que caracteriza como uma qualidade de 4 sigma, ou um CP de 1,67, que é uma qualidade de 5 sigma. Empresas que adotam a gestão 6 sigma almejam um CP igual a 2. Aqui temos uma figura demonstrando o que significa uma qualidade 2 sigma, 4 sigma e 6 sigma. Observem que a qualidade 6 sigma corresponde a produzir com um desvio padrão bem menor, com a curva de distribuição normal bem mais estreita em torno da média, o que vai significar um risco cada vez menor de não atendermos aos limites de especificação inferior e superior. Bom, com relação à preocupação de o processo estar ou não centralizado, nós temos outros indicadores que são o CPI, o CPS e o CPK. Para medir a eficácia do processo, em termos de seu desempenho real, são esses indicadores que nós vamos ver. Esses indicadores consideram a média aritmética do processo, que é o x barra, ou a média das médias. O indicador CPI, ele calcula a distância entre a média das médias e o limite de especificação inferior. E divide essa distância em 3 desvios padrão, 3R por D2. E o limite de especificação superior calcula a distância. O CPS calcula a distância entre o limite de especificação superior e o x barra e divide essa distância por 3 desvios padrão. Um valor de CPI ou CPS igual a 1 indica que a média das médias x barra está a 3 desvios padrão afastado do limite de especificação inferior, no caso do uso do CPI, ou 3 desvios padrão afastado do limite de especificação superior, no caso de estarmos utilizando o índice CPS. Aí temos a qualidade de 3 sigma. Um valor de CPI ou CPS igual a 2 indica que essa distância entre o x barra e o limite de especificação é de 6 desvios padrão, o que caracteriza a qualidade 6 sigma. Por fim, temos um índice muito importante, que é o índice CPK. Ele é mais utilizado do que o CPI, que o CPS. Na verdade, o CPK vai corresponder ao valor mínimo entre o CPI e o CPS. Ele mede o desempenho real do processo para características de qualidade parametrizadas pelo limite de especificação inferior e limite de especificação superior. Ele é igual ao valor mínimo do CPI ou CPS, o valor mínimo desses dois, porque se o processo, por exemplo, tiver com seu valor central, a média das médias, mais próximo do limite de especificação inferior, o processo corre mais o risco de não atender a este limite. A consequência, o índice CPI vai ser menor do que o índice CPS. O CP vai corresponder a este valor mínimo. Se, por sua vez, o limite de especificação superior é exatamente aquele que está mais próximo da média das médias, o ponto fraco vai ser o índice CPS. E esse ponto fraco, o índice CPS, vai se traduzir integralmente no índice CPK. Se o processo estiver centralizado, ou seja, se a média das médias estiver a meio caminho do limite de especificação inferior de um limite de especificação superior, o índice CPK vai coincidir com o CPI e com o CPS. Se o processo estiver descentralizado, o CPK vai ser menor do que o CP, e o CPK vai ser tão menor
quanto mais descentralizado estiver o processo. Ok?